Bom dia a todos, meus amados. A paz do Senhor Jesus Cristo. Agradecer aqui mais um dia na presença do Senhor. Que Deus estava aqui louvando umas músicas da harpa. É bom demais estar na presença do Senhor. Logo pela manhã, louvando e glorificando, exaltando o teu santo nome. E hoje nós vamos aqui meditar, neste momento, o livro de João, capítulo 5. Para quem quiser acompanhar aí, tiver a Bíblia na mão, abrir lá no livro de João, capítulo 5. Vamos aqui nesse momento, Senhor, agradecer por mais um dia de vida, agradecer por estarmos aqui em pé, diante de tudo que estamos vivendo, não só nessa nação, como no mundo inteiro. Sabemos que o mundo está sendo preparado, amados, para um governo mundial, uma agenda por trás, uma agenda maligna de implementação e de acabar aí com a igreja. Né? Mas aqui não é como diz, né? A igreja está dentro de cada um de nós. O reino de Deus começa dentro de cada um. Nossas ações, atitudes, no nosso próximo, no dia a dia, no trabalho, em casa, na rua, não importa o lugar. Né? O importante é a gente procurar estar o Senhor no nosso coração, meditando, e suas palavras estejam sempre guardadas no nosso coração, seus mandamentos. E quero agradecer aqui nesta manhã, diante do Senhor, ao vivo aqui acompanhando. Agradecer aí pela vida, pelo ar que respiramos e por todas as coisas. Nós vamos aqui nesse momento, amados, meditar aqui o livro de João, capítulo 5. Aqui fala sobre o paralítico de Betesda. Depois disto, havia uma festa entre os judeus. E Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. Assim, o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: quer ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, tomou seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Depois os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe: pois quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de que naquele lugar havia grande multidão. Depois Jesus encontrou no templo e disse: eis que já está são, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Então a gente vê aqui, amados, que Jesus teve compaixão, teve misericórdia daquele homem enfermo, porque não tinha ninguém que pudesse tocar naquela água para poder ser curado. E Jesus somente fez a pergunta para ele: queres ficar curado? E o enfermo disse sim. Né? E o que ele fez? Jesus só profetizou. Ele falou: levanta-te, toma o leito e anda. Então, a palavra de profecia, poder de profetizar. E quando você tem fé, amados, ao você profetizar, vamos supor, se você tiver um filho doente, às vezes com uma febre, uma dor, se você ali
clamarem a presença do Senhor e pela misericórdia dele. Você falar assim na sua boca, por assim, a febre vai te deixar, em nome de Jesus. Quando você depositar toda a sua fé, a febre automaticamente vai deixar. Por quê? Porque você pronunciou, você profetizou. Só que isso, para você acontecer isso, a gente tem que estar em obediência à palavra. A gente tem que estar em obediência, a gente tem que estar em espírito, a gente tem que estar o quê? Né? A gente sempre em oração, se consagrando ao Senhor. Por quê? Porque a palavra tem poder, amados. Assim como tem poder de inveja, de fazer o mal, quando as pessoas usam para o mal, assim também tem poder para fazer o bem. Por isso que a gente tem que tomar cuidado muito o que nossa língua fala, o que nossa língua profetiza. Se você profetiza coisas ruins virão. Se você profetiza coisas boas virão. Se você abençoa o teu próximo, você também vai ser abençoado. Mas aquele que amaldiçoa será amaldiçoado. Então a gente não deve amaldiçoar o próximo. Jamais. Nem os nossos inimigos devemos amaldiçoá-los. Jesus nos ensina a orar por aquele que nos persegue, por aquele que nos odeia, por aquele que nos amaldiçoa. Para quê? Para que as bênçãos do Senhor voltem para você. Quando você abençoa aquele que quer te prejudicar, com certeza uma hora voltará para você. Porque isso é a lei do universo. Está escrito isso aí. É lei. Tudo que a gente proferir com a nossa boca, uma hora pode voltar contra a gente. Então a gente tem que analisar o poder da palavra. Como Jesus diz. Ele falou apenas, levanta-te e anda. E o homem foi curado. E Jesus falou com uma figueira que não estava dando fruto. Seque, e a figueira secou. Está vendo mais? Deus pode fazer isso também. Então, é através do poder da palavra que a gente consegue atrair as bênçãos. É a mesma coisa quando você prega uma palavra de salvação para a pessoa, de cura, de arrependimento. E aquela palavra entra como uma espada na vida da pessoa, porque a pessoa está vivendo daquela maneira errada. Então, aquela palavra fez o quê? Ela te deu frutos. Aquela pregação que você fez com aquela pessoa, ela entrou como uma espada, cutucou até a alma, entre o espírito, e cortou a pessoa no meio. Por quê? Porque ela estava vivendo naquele pecado. E fez o quê? Trouxe ela para o arrependimento. Então isso são palavras, por isso que a palavra, amados, de Deus, ela tem que ser pregada. Ela tem que ser proclamada. Para que ela venha entrar como uma espada. A espada da lei, para cortar a pessoa e trazer de volta ela para o Senhor. Para quê? Porque para revelar o pecado e assim fazer a pessoa se arrepender e vir para a salvação. Jesus, ele prega arrependimento e salvação. Então a gente continuando aqui, a gente vê que pela fé, por Jesus profetizar, aquele homem voltou a andar. Então todos nós, amados, temos poder nas palavras. Só que a gente tem que refletir para onde estamos usando esse poder. Para o bem ou para o mal? Para amaldiçoar ou abençoar? É isso que a gente tem que meditar. É isso que a gente tem que analisar. Muitas pessoas usam para o mal, outras pessoas usam para o bem. Então hoje como essa mensagem que fala de cura, eu profetizo hoje na sua vida, você que está ouvindo essa mensagem, ouvindo essa pregação, ouvindo, depois compartilhe essa live com as pessoas. Eu profetizo cura na vida de cada um que está ouvindo e ouvindo essa palavra. Alguém que estiver com depressão, algum tipo de enfermidade, eu profetizo a cura. A cura da nossa depressão, a cura do seu problema de saúde, não importa qual. Ou seja, eu profetizo aqui agora a cura para você. Para que você seja curado em nome do Senhor Jesus Cristo. Que você está curado. Quando você coloca o pensamento positivo lá na frente, não, já deu certo. Não, já fui curado. Quando você coloca isso na sua mente,
e no teu coração o desejo de ser curado, através da tua fé, você vai ser curado. E é assim que funciona o poder da fé, o poder do milagre da fé. Continuando aqui, a gente vê aqui também depois que desse dia que esse homem foi curado, foi no sábado. E conforme a lei, nos mandamentos, a gente vê aqui, ó, Êxodo 20, conforme a lei dos mandamentos, vamos lá em Êxodo. É o quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e o 7º o Senhor descansou. Portanto, abençoou o dia do sábado e o santificou. Por isso que fala aqui o dia de sábado, porque Jesus estava curando no sábado. E os judeus ali achou que era aquilo ilícito ele tomar o leito dele, só porque era sábado. Então os judeus eles guardavam tanto o sábado, adoravam tanto o sábado, que esquecia de praticar o amor e a misericórdia com o próximo. Então, amados, a gente não pode confundir o mandamento do sábado como um mandamento assim, eu não vou trabalhar, eu não vou fazer mais nada no sábado, porque sábado é o dia do Senhor. Amados, usa o sábado para fazer a obra de Deus. Se tiver um filho doente, se tiver que levar no hospital, se tiver que socorrer alguém, você vai deixar de socorrer só porque é sábado? E é o amor e a misericórdia, né? Então, se a gente for guardar esse mandamento à risca, conforme aqui, e a gente esquecer do amor e da misericórdia, você acha que isso vai resolver a salvação? O que adianta você ser obediente? Eu vou guardar o sábado. E se eu não guardar o sábado, eu estou contra o Senhor. Não, mas é um dia santo, é um dia assim, para a gente se santificar, para a gente buscar, para a gente reunir com a família, orar, meditar a palavra. Sim, é importante. Congregar com os irmãos, sim. Mas o sábado, você pode fazer a obra de Deus. Vai trabalhar com o Senhor, vai pregar o Evangelho. Você não vai deixar de socorrer alguém só porque é sábado. Entendeu? A gente tem que diferenciar isso aí, amados. As pessoas têm que discernir isso aí. E muitas vezes as pessoas confundem, né? Mas se eu não guardar o sábado, eu vou para o inferno, vou perder minha salvação. Que adianta você guardar o sábado e não praticar o amor e a misericórdia de Deus. Se chegar alguém pedir comida, ou alguém estiver com necessidade, você vai deixar de levar uma cesta básica para aquela pessoa, ou ajudar alguém só porque é sábado? Então a gente tem que saber discernir o significado do sábado. O sábado foi feito para santificar, para estar em oração, meditação, mas não precisa deixar de fazer o bem no próximo. Não precisa de deixar de fazer coisas boas, deixar de servir ao Senhor, pregar o Evangelho, ganhar almas para Deus só porque é sábado. Entendeu? Então a gente tem que usar sabedoria, discernimento nisso. Tem muitas vezes as igrejas aí que confundem o sábado. Se você não guardar o sábado de jeito nenhum, você já perdeu a salvação. Porque o sábado é o selo de Deus, sim. É o 7º dia. Como diz, né? O 7 é o número de Deus. Assim como o 6, que é o 666, que é o número da besta. Assim como o número da besta tem o número de Deus, né? Geralmente 7. 7 trombetas, 7 taças, 7 selos, 7 dias, 70 semanas são decretadas ao meu povo. Tudo encaixa com o número 7. Entendeu? Em que a palavra de Deus deixa bem claro. O número 7 é o número de Deus. O número 6 é o número da besta, que é o número de um homem.
Então, o sétimo dia é o dia do Senhor, mas Jesus é o Senhor do sábado. Jesus, ele curou no sábado. Jesus, ele expulsou o demônio no sábado. Jesus comeu no sábado espiga de milho. Os judeus viram ele pegando a espiga de milho junto com os discípulos, já implicaram com ele só porque ele pegou um milho ali para comer. Isso não tem lógica, mas você vai deixar de se alimentar no sábado só porque é sábado? Você vai deixar de comer só porque é sábado? Então a gente tem que discernir, usar o dia do sábado para estar em oração, meditar ao Senhor, o dia que Deus abençoou. Fazer a obra de Deus, pregar o Evangelho, ajudar alguém que precisa, socorrer aqueles que mais precisam. Isso não é pecado. O pecado, amados, é você deixar de praticar a palavra, o amor e a misericórdia. Isso é pecado. Não adianta não, você, sei lá, eu guardo o sábado certinho, mas não tem amor e a misericórdia, mas não pratico bem no sábado. O que adianta guardar o sábado inteiro, não fazer isso? Amém? Continuando aqui, Jesus falando para ele, né, depois que encontrou o enfermo, e ele falou aqui, ó, eis que já estáis são, já estáis curados. No versículo 14, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Olha aqui, amados. Para que não te suceda coisa pior. Então a gente tem que tomar cuidado, amados. Quando você tem uma cura, através da fé, através do milagre, procure não viver mais no pecado. Jesus fala que se a pessoa volta para o pecado, a situação da pessoa se torna 7 vezes pior. Vamos tirar um exemplo. A pessoa às vezes está lá no primeiro amor, certo? Está no primeiro amor. E fazendo algo de Deus ali, cheio daquela vontade. Aí dá uma brecha, um pecado, o inimigo entra. Aí ele arrebenta. Aí a pessoa daqui um dia está bebendo. Aí daqui um dia a pessoa está na prostituição. Daqui um dia a pessoa está usando droga. Está lá nos bares, está caindo nas ruas. Então, a situação daquela pessoa se torna pior do que antes que ela vivia. Aí está no pecado da prostituição, começa a se envolver com mulherada, bebedeira, orgia, todo tipo de prática. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que sermos vigilantes. Eu sei que todos nós somos feitos de carne. A gente é sujeito a cair. Todos, como diz a palavra, todos foram destituídos da glória de Deus. Pela salvação, pela misericórdia de Deus, temos um advogado, que é Jesus. Mas por isso que eu falo, tem que tomar muito cuidado, que a pessoa que volta para trás, aí volta na bebida, volta no vício começa a se prostituir de novo. Aí vai vir coisa pior. Porque aí um dia a pessoa está na lama, está tudo enrolado, fica um lamaçal, falar assim, né? Ele volta pior do que estava antes daquela vida que ele levava. Se torna pior. Ou seja, uma legião, aí não vem só um, vem uma legião de espíritos malignos na vida da pessoa. E a pessoa desanda. A pessoa não quer saber de mais nada. Só bagunça, festa. E assim vai, irmãos. É assim que funciona. Então, a pessoa depois, quando ela se arrepende e tem algum milagre, alguma cura na vida dela, ela tem que continuar vigilante daqui em diante. Para que não volte a situação pior do que antes. Continuando aqui, versículo 16 de João 5. E por essa causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Está vendo, amado? Jesus era perseguido só porque curava no sábado, só porque expulsava demônios no sábado. Ele fazia a vontade de Deus no sábado. E Jesus respondeu: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também, porque o Pai e ele são um. Por isso, pois, ó judeus, ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma,
se não vir fazer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. O que ele quer dizer aqui? Aqui Jesus fala que ele não faz por ele mesmo. Ele faz se for da vontade do Pai. Então, se for da vontade de Deus, quando está na vontade de Deus, acontece. Quando não está na vontade do Senhor, nada vai acontecer. Quando você vai fazer algo e não for da vontade de Deus, pode ter certeza que não vai acontecer. Eu pedi para Deus que eu quero ganhar na Mega Sena, né? Mudar minha situação de vida. Você acha que Deus vai permitir, amados? Sim. Só se for da vontade de Deus. Se não for da vontade de Deus, ele não vai. Eu quero trocar de carro, assim, assim, assim. Se for da vontade de Deus, vai. Se não for, não vai. Então, mas tudo tem que ser dentro da vontade do Criador. Não na nossa vontade. Muitas vezes, nós seres humanos queremos fazer as nossas vontades e esquecemos de fazer a vontade de Deus. E qual é que é a vontade de Deus? Para todos? Qual é a vontade de Deus em primeiro lugar? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. O que Deus quer para nós? Que nós busquemos mais a Ele, em espírito, andemos em obediência à palavra, buscamos praticar mais amor, mais misericórdia, mais justiça com o próximo. Então a gente fazendo essas coisas, em primeiro lugar, Deus vai suprir as outras necessidades. Entendeu, amados? É assim que funciona. Então, Jesus, ele não fazia nada por ele mesmo, mas sim, pela vontade do Pai. Todas as curas, milagres, sinais, maravilhas que Jesus fazia, não era pela vontade só dele, mas também pela vontade do Pai. Porque o Pai e ele andavam juntos. Tudo ele fazia, tudo ele guiava a fazer. Então, é o Espírito Santo que guia. É a mesma coisa. Eu estou fazendo esse evangelismo hoje, meditando essa palavra, fazendo esse trabalho. Não estou fazendo por mim mesmo, porque o Espírito Santo vai guiando a gente para fazer, para trazer a mensagem do Evangelho, para que todos estejam a mensagem do Evangelho no seu coração, a mensagem de salvação, a mensagem de arrependimento, santidade. Então, eu não faço aqui por mim mesmo, eu faço aqui pela vontade de Deus, que é pregar o Evangelho. Então, Senhor Deus, amado, vai e faça, pregue minha palavra, pregue meu Evangelho a toda criatura. Então, esse é o trabalho nosso. É fazer a vontade de Deus em primeiro lugar. O resto ele vai acrescentar, o resto ele vai suprir. Eu não preciso me preocupar. O resto ele vai fazer. Continuando aqui no versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe todas as coisas que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vos maravilheis. Porque como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Porque também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo, que vem a hora e agora, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Quando ele se diz aqui os mortos, ele não diz os mortos, as pessoas que estão mortas, enterradas dentro dos túmulos. Ele fala as pessoas que estão mortas espiritualmente. Entendeu? As pessoas que estão mortas espiritualmente. Sem vida, sem esperança, desanimado, triste, abatido. Então você hoje, amado, que está ouvindo essa mensagem, se você está passando por situações difíceis, passando por lutas, por guerras, passando por certas dificuldades, às vezes sem esperança, Jesus está falando aqui, em verdade, quem vem a hora que agora que os mortos ouvirão, ouve a voz do Senhor. Ânimo, levanta-te, erga a tua cabeça, não desanime. Jesus fala, no mundo tereis angústias e aflições, mas eu venci o mundo. Assim como nós, irmãos.
a gente também podemos vencer. Vencer o pecado, vencer os desejos da nossa carne, procurar viver em obediência à palavra, viver em santidade. E hoje em dia, amados, viver nesses tempos difíceis, nesse mundo que nós vivemos hoje, depravado, é sodomia, para tudo quanto é lado, homem com homem, mulher com mulher, é bagunça, virou bagunça. É adultério desenfreado, é fornicação entre os jovens, é bebida, as mulheres, não generalizando, se vestindo de forma assim, sabe, que sensualizam demais seus corpos, não se valorizam, e para atrair os homens. Então, o mundo está numa forma exorbada, irmãos. Por quê? Por causa do pecado. O pecado e a iniquidade tomou conta. E a tendência, amados, é se tornar pior por causa da maldade. Por causa da maldade. E viver nesses tempos hostis, em santidade e obediência, não é fácil. É a mesma coisa quando você está num deserto. Jesus foi para o deserto. O que Jesus foi? Foi tentado pelo diabo. Foi tentado. Entendeu? Jesus foi tentado. Então, as pessoas estão mortas espiritualmente. E Jesus veio para dar a vida. Levantar teu astral. Te dando, ainda há uma esperança. Que é Jesus. Continuando aqui no versículo 26. Porque como o Pai tem a vida em mim, em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Aqui fala também sobre os mortos. No fim dos tempos, quando Jesus, no dia do Senhor, quando Jesus voltar, a sua segunda vinda gloriosa, que virá sobre as nuvens com grande poder e glória, como aconteceu lá em Atos. Vamos aqui lá em Atos. Atos dos Apóstolos. Atos, capítulo... Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Versículo... Vamos ver aqui. Do versículo 8 em diante. Do versículo 8 ao versículo 11. Olha o que fala aqui. Mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando seus olhos. Então, Jesus estava subindo, sendo arrebatado, e uma nuvem o encobriu. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens de branco, anjos, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu o vistes vir. Então, quando Jesus voltar, amados, ele vai vir sobre as nuvens, e todo olho vai ver. Todo olho verá. Ele virá com grande poder e glória. Então, a gente vendo aqui, como Jesus fala, né? Quando Jesus voltar sobre as nuvens, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui eu falei no versículo 25, que ele fala que os mortos ouvirão a voz do Filho. Os que ouvirem viverão. Eu falo também no modo espiritual também, porque as pessoas estão mortas espiritualmente. Ou seja, a apostasia, a falta de fé, a falta de esperança. Então não é uma morte física. Eu estava aqui interpretando o versículo 25, mas sim uma morte espiritual. E Jesus está dando uma esperança hoje para se levantar, para erguer a cabeça, que ainda há uma esperança. Que Jesus virá com grande poder e glória. E aqui fala que aqui, ó, se
que ouvirão os sepulcros. Sepulcros é caixões, né? As pessoas que estão enterradas, que morreram, né? Ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, mas os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, quando Jesus voltar, vai acontecer o quê? Sobre as nuvens, os mortos ouvirão a sua voz. Então, os mortos ressuscitarão primeiro. Os mortos ressuscitarão para a vida. Mas os que fizeram o mal, a maldade, os que fizeram iniquidade, injustiça e morreram, ressuscitarão para a condenação. Para a condenação eterna. Olha aqui, amados. Então, amados, a gente tem que estar preparado. A gente tem que levantar a nossa cabeça, levantar a nossa vida, não deixar que o desespero, o desânimo, a tristeza, a aflição venha nos abater. Alegre-se, Jesus voltará para acabar com o sofrimento. Não, mas todo olho vai ver. Então a gente tem que estar preparado para a gente fazer parte da ressurreição, fazer parte da vida. A palavra diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, mesmo que a pessoa morra, ela viverá. Vamos supor, se a pessoa morreu, vamos supor amanhã eu morro. Eu estou aqui, vivo, mas o Senhor me leva para a sepultura. Morri. Chegou minha hora, chegou minha vez. É Jesus que tem a chave da vida e da morte. Então, chegou minha hora de ir. Morri, mas morri em Cristo. Quando Ele voltar sobre as nuvens, os mortos ouvirão. Os mortos em Cristo ouvirão primeiro e ressuscitarão para a vida. Mas os que fizeram mal vão ser suscitados para a condenação, para o juízo eterno, para o lago de fogo, onde o fogo não se apaga. Então a gente tem que estar o quê? Se preparando, buscando o Senhor, vivendo a vida espiritualmente bem, abandonando o pecado, abandonando as injustiças, as obras de maldade, procurando andar no Senhor em obediência, para que quando o Senhor voltar, iremos para a vida. E se a gente morrer, mesmo crendo nele, aquele que morre em Cristo ressuscitará para a vida. Os que não morreram em Cristo ressuscitará para juízo. Entendeu? O versículo 30 fala aqui: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço assim, julgo. E o meu juízo é justo. Então o juízo do Senhor é justo. Porque não busca a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Aqui está falando que aquele que testemunhou, que testificava de Jesus, era o próprio João Batista. Ele era a voz que clama no deserto: preparai as vossas veredas, porque o reino do céu está próximo. Então, a vinda do Messias. E Jesus veio há mais de 2000 anos atrás e se cumpriu. Dito lá pelo profeta Isaías: eis que a Virgem dará à luz a um filho, a um menino, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco. Tornou homem no meio de nós, semelhante a nós. Entendeu? Então, João profetizou e testemunhou da vinda dele. Isso já se cumpriu. E agora, os tempos que estamos vivendo hoje, será a segunda vinda. Então Jesus veio uma vez para a salvação, como cordeiro, e agora ele virá no final como juízo. Ele virá como um leão. Não virá mais como um cordeiro, e sim como um leão para julgar as nações. Entendeu, amados? Ele virá para julgar. Então a gente tem que estar preparado espiritualmente, porque o anticristo está no poder, vai ser julgado. O príncipe desse mundo já está condenado.
E se a gente estiver dentro dessa Babilônia, nós vamos receber da ira e o juízo do Senhor. Então Deus está nos chamando hoje para o arrependimento. Assim como João pregava, né, sobre Jesus. Eis que o reino do céu está próximo. Então João preparava o povo, batizando, né, na água. Arrependei-vos de vossos pecados. E hoje, amado, Jesus vem aqui para te batizar com o Espírito Santo, com fogo. Para quê? Para a tua salvação, amados. Então, se você crê, todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Aquele que crê hoje, tomar atitude, sinal, eu quero ser batizado. Eu quero aceitar Jesus hoje. Eu quero confessar Jesus como o único Senhor da minha vida. Aí você vai lá, busca, começa a buscar o Senhor, começa a andar conforme os caminhos de Deus. Aí pede para alguém, fala, eu preciso de alguém que possa me batizar. Eu quero ser batizado. Nós estamos aqui, amados. Eu estou aqui, se alguém precisar, queria procurar. Eu, tenho mais outros irmãos aqui. Ser batizado nas águas. Aí fala, todo aquele que crê e for batizado será salvo. E se arrepender, né? Não é só crer e continuar vivendo no pecado. A gente tem que crer e andar em obediência. Para que possamos ser salvos, né? Para que todos sejam a salvação através da fé em Jesus. Eu, porém, não recebo testemunho de homem, olha o que Jesus fala, mas digo isto, para que vos salveis. Ele era candeia ardente e resplandecente, e vós quiseste alegrar-vos por um pouco de tempo com a sua luz. Mas eu tenho maior testemunho do que de João, porque as obras que o meu Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim. Então, o que testificava Jesus? João falando, dando testemunho da vinda dele. Né? Mas a verdadeira, o que testifica de Jesus? É as obras. As obras que ele fazia, as curas, os milagres. É a fé. E hoje a gente pode ser curado pelo meio da fé em Jesus. Que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Mas nunca ouviste a sua voz, nem viste o seu parecer? E a sua palavra não permanece em vós? Porque naquele que ele enviou não crê em vós. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E não quereis vir a mim para teres vida. Eu não recebo a honra de homens, mas bem vos conheço, que não tem de vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitaram. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Não cuideis que vos hei de acusar para com o Pai, a um que vos acusa, Moisés, em quem vos esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, creriam em mim, porque de mim escreveu ele. Porém, se não credes nos seus escritos, como quereis nas minhas palavras? Olha que forte, mano. Se não crerem nos meus escritos, como crerão nas minhas palavras? Então, muitas pessoas aqui, elas buscam honra um dos outros, de homens. A gente, amados, não tem que buscar honra de homens, mas de Deus. É que no outro dia aconteceu uma situação, nesse sábado anterior, o irmão falou, irmão, tem um outro irmão lá pregando na praça, calçadão, vai lá. Mas o Senhor me falou, não, o Senhor vai lá. Você vai em outro lugar. E eu fui na rodoviária. E lá uma alma recebeu a palavra. E a palavra aceitou Jesus. E levei ela até a casa da família dele. E o aceitou de volta. Você entendeu? Não, isso aconteceu. Então eu não tenho que ir pelo que o irmão me falou. Eu tenho que ir pelo que o Senhor me mandou. Foi o Senhor que me mandou. Eu ia para um lado, Deus me mandou para o outro. Porque lá uma alma ia precisar. E aquela alma estava ali, necessitando daquela pregação, daquela palavra. Então a gente tem que fazer o quê? Ter a honra de Senhor, não a honra de homens. Homens são falhos.
Os homens são falhos. Então a gente tem que não buscar a honra um dos outros, mas sim a de Deus, a do Senhor. Honrar o Senhor, glorificar o Senhor, exaltar o nome do Senhor. Então todo esse trabalho que a gente faz do Evangelho não é para minha glória, não é para minha honra, mas para a honra e glória daquele que nos ensina a pregar o Evangelho, que nos orienta. Para o nome dele crescer e o meu diminuir. Então a honra e a glória é dele, não é minha. Quem sou eu para receber honra e glória? Eu sou um servo, eu sou apenas um ser humano, um homem. Também sujeito a falhar, sujeito a pecar, pecador, todos pecaram no sentido da glória de Deus. Então a honra e a glória não é nossa, e sim do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, todo o poder e a glória, e não a nós. Entendeu, Marcos? Então, nunca busquemos honra em homens. Nunca coloquemos esperança em homens. Você vê o que acontece no mundo hoje? Quando as pessoas colocaram esperança no Lula, olha o que aconteceu. Está acontecendo. Quando as pessoas colocaram esperança no Bolsonaro, mas o Bolsonaro é o cara, porque o Bolsonaro é um mito. Começou a endeusar o homem. Mito significa deuses. Mito significa raridade, que é um homem de caráter. Mas as pessoas chegaram ao ponto de idolatrar o homem. Você vê como que o inimigo ele usa as artimanhas. Vamos usar aqui um cara da direita, um cara conservador, para atrair o povo da igreja, os evangélicos, os católicos. Esse pessoal pensa o quê? Mas o Bolsonaro é o cara. E ainda eu vejo gente aí colocando esperança no Bolsonaro. Eu vejo muita falando, mas o Bolsonaro fazia isso. Mas não é que o Bolsonaro, os impostos, né? Ele tinha tirado muitos impostos. Eu falei, então, né? As pessoas colocou esperança demais no homem. Começou a idolatrar demais o homem. Você entendeu, mas como é que funciona? Em vez de colocar no Senhor, em Deus, coloca no homem. É esse o problema. O homem é falho. O Bolsonaro também é um ser humano, ele é pecador também, comedor de arroz e feijão igual nós. Então, as pessoas colocam demais o homem acima e esquecem de Jesus. Então a gente não tem que idolatrar o homem. Não estou falando que se tivesse ele seria um pouquinho melhor, né? Do que está. Concordo. Mas eu não tenho que elevar ele, ele é o cara. Mas o Bolsonaro vai fazer isso. Ele é isso. Eu estou colocando esperança em quem? Em homem. A palavra de Deus diz, maldito o homem que confia no homem. Então, amados, não podemos colocar a esperança em homens, e sim no Senhor Jesus Cristo. E sim em Deus, o Altíssimo. Não se esperem em homens. Homens não vai mudar a sua vida. O que pode mudar a sua vida hoje é Jesus. É Jesus que pode te curar hoje, que pode te libertar. É Jesus que pode abrir uma porta de trabalho para você. Claro que a gente tem que fazer a parte da gente também, né? Enviar currículo nos lugares, fazer as coisas, e Deus vai abençoar, e Deus vai abrir a porta. É como diz Apocalipse 3. Ele tem a chave de Davi. Esse que eu abro ninguém fecha, o que eu fecho ninguém abre. Então é Jesus que tem a chave. Deus pode abrir a porta para você. E aquilo que Deus abrir para você, amado, ninguém fecha. Nem o diabo fecha. Nem o príncipe deste mundo que já está condenado, ele pode fechar. Ele pode tentar, mas ele não tem esse poder. Porque o poder hoje está na mão de Jesus. Ele tem a chave da vida e da morte. Satanás está condenado, já está julgado. Ele já está perdido. Só lhe resta pouco tempo para acabar o poder. Então, amados, se preparem, amados. Se preparem com o Senhor. Busque ao Senhor. Busque a face do Pai enquanto se pode achar. Porque a graça de Deus, uma hora vai se fechar. Uma hora, essa porta vai se fechar, amados. Vai chegar uma hora, quando o anticristo estiver no poder, o que vai acontecer, amados? O espírito do erro já está agindo. As profecias têm que se cumprir. A palavra de Deus tem que se cumprir. O Apocalipse tem que se cumprir. A vinda do anticristo, nesse mundo, que já opera aqui na terra,
já está agindo. Só que tem aqui também, tem um Espírito de Deus por terra. Quem que é o Espírito de Deus? É o Espírito Santo, a igreja verdadeira. A igreja, não estou falando a igreja católica, a igreja evangélica tal, a igreja, não. Eu falo em termos geral, a igreja verdadeira. Eu acredito que dentro da igreja católica tem os sinceros, e algumas igrejas evangélicas tem os crentes verdadeiros, sinceros. E aqui fora também tem os verdadeiros. Entendeu, irmãos? Então a igreja, aqueles que vivem como igreja, aqueles que agem como a igreja de Cristo, está aqui ainda, resistindo. Mas vai chegar uma hora que não vão suportar mais. E na hora que não suportar mais, a pressão, a opressão, entendeu, mas como é que funciona? Vai chegar uma hora que a opressão vai ser tanto sobre a igreja, sobre aqueles que não vão aceitar o seu sistema, não vão aceitar a sua marca, e as pessoas estão aceitando. Uma boa. Então o inimigo ele vai usando artimanhas, ele vai devagarzinho, vem de mansinho, né? Usou a pandemia como um meio. Vamos ver a obediência do povo? Vamos pedir usar máscara. Use máscara, use máscara, use máscara. Aí depois veio com a vacina, vacina salva, vacina salva, vacina salva. A ciência, Jesus não salva mais. Jesus não cura mais, Jesus não liberta mais. É só a ciência agora. Não, mas cadê a fé? Cadê a fé e a esperança das pessoas? Em Jesus. A gente tem que confiar em Jesus Cristo. E Jesus ainda está nos dando tempo para o arrependimento. Porque na hora que o anticristo estiver no poder, literalmente, que ele já está aqui operando, o espírito do anticristo, vai ser uma opressão tão grande, uma perseguição tão ferrenha contra a igreja, que já está acontecendo, ainda não está num auge assim, tanto assim no Brasil, né? Mas vai apertar ainda o seu. Cada vez a opressão vai ser maior sobre a igreja. A igreja não vai suportar. Aí onde Jesus vem, Jesus volta sobre as nuvens. Aí vem o que? O arrebatamento. Onde todo mundo vai vir. Onde todo olho verá. Uns subirão. Vão ver como Elias foi levado para o reino do mundo, uns vão subir. E outros vão ficar. Vai ser uma perseguição, amados. Terrível. Ferrenha, a opressão. Você vai pregar o evangelho na rua, as pessoas vêm te atrapalhar. Você coloca um louvor, o cara já incomoda com o som, mas quando é som de rua, quando é um cara fazendo propaganda de loja, foi acontecer esse dia comigo, eu pregando numa esquina, o cara achou ruim, porque estava atrapalhando ele, mas o carro de som quando passava não atrapalha. Ah, por quê? Porque incomoda, porque a pessoa serve quem? O maligno. Então incomoda. Porque a palavra de Deus incomoda, o louvor incomoda. Só o louvor, amado. Eu nem comecei a pregar. Ele veio falando que eu tinha que abaixar, que eu ia chamar a polícia. Eu falei, então se chama. Porque a rua é pública. Eu tenho a minha liberdade ainda. Por enquanto. Ou até quando, amado? Não sei. Na rua, ou aqui, fazendo esses vídeos. Por enquanto eu tenho liberdade. Até quando eu não sei, amados, que vai ter essa liberdade de pregar esse evangelho. Aqui nas redes sociais. Vai chegar uma hora que não vai poder mais. Vai chegar uma hora que eles vão começar a derrubar os vídeos. Então por isso que eu falo, mas se você assiste hoje essa pregação aí, compartilhe com mais gente para chegar a mais almas. Ou baixe o vídeo, conseguir baixar o vídeo, pegar o link, copiar, salvar em alguma pasta, no computador, guarda. Porque vai chegar uma hora que não vai ter mais isso aqui. Nós não vamos ter mais isso aqui, ó. Eles vão tentar tomar da gente. E se a gente não tiver a palavra do Senhor no nosso pensamento, no nosso coração, a gente não vai suportar a opressão. É assim, irmãos. Jesus chama hoje para o arrependimento. Jesus quer você hoje para a eternidade, para a salvação, participar da vida eterna com Ele. Esse é o propósito do Evangelho. Salvação das almas. Não é pegar aqui dinheiro, prosperidade. Esse é o meu trabalho, esse é o trabalho dos outros irmãos que fazem de rua. Então esse é o Evangelho.
É as almas, é a tua alma que está aí o importante. É a tua alma que é importante para o Senhor. Não se preocupe, não. Busque salvação em Cristo. Não espere em homens. Não espere em fulano. Não espere em doutrina. Não põe esperança em homens. Não fique esperando que político vai mudar sua situação. Que Bolsonaro, que Lula. Não fique esperando que aquele pastor vai mudar sua vida. Que aquele, vamos supor, padre vai mudar sua vida, irmãos. O que vai mudar sua vida é a palavra. É Jesus. Porque Jesus é a palavra. Jesus é a palavra que se tornou homem no meio de nós. Isaías 53. Jesus é a palavra. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por meio dele. Jesus é uma das maiores revelações. Essa é a maior revelação que Deus nos deu, que foi o seu Filho. Através da Escritura. Aí as pessoas ficam atrás de revelação. Eu vou lá porque fulano faz revelação. Porque fulano revela isso, porque fulano revela aquilo. Amados, a revelação está aqui. Não existe maior revelação que o próprio Senhor Jesus. Existe maior revelação do que essa? Para que eu vou atrás de revelação de fulano, de Beltrano? Porque o pastor ele faz revelação. Porque ele faz não sei o quê. Para, busca aqui, ó. A revelação está aqui. Dentro desse livro. É a maior revelação que Deus nos deu. Isaías 53. O braço de Yahvé. É uma das maiores revelações que o Senhor nos deu. Foi o teu Filho. Por todos nós, por todos os nossos pecados, por todos, pelo seu próprio povo e para o resto da humanidade, para os gentios também. Para que todos cheguem ao acesso da salvação por meio da fé em Jesus Cristo. Esse, amados, que é a palavra. É a palavra no meio de nós. Tornou semelhante a nós. Só para você ser salvo. Só para você dar sua vida por você. Para que você tenha a vida eterna. Então levante. Levante sua cabeça. Não fique desanimado, não fique triste, não fique abatido. Não fique sem esperança. Porque ainda tem, amados. Procure ler a Escritura. Procure andar em obediência. Procure o Senhor enquanto ainda se pode. Pois é a tua salvação. É a tua alma que está em jogo. E a gente não pode brincar com a salvação. Porque para todos nós somos importantes, Senhor. Jesus não se alegra com a morte de um ímpio. Você acha que Deus se alegra com a morte de um ímpio? Não, claro que não. Você acha que Jesus se alegra quando alguém morre sem salvação? Não. Jesus não se alegra. Mas as pessoas muitas vezes não dão ouvido. Não querem ouvir a verdade. Então, Jesus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai por ele. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 Timóteo. Versículo 5. Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus, o Cristo. Só Ele, amados. Só Jesus. Só por meio dele podemos chegar ao Senhor. E se alguém pregar que existe outro meio, cuidado, né? Aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, é isso mesmo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, Jesus, é por meio dele que você é salvo. Se alguém pregar que existe algum outro aí que morreu, algum mártir, algum outro santo que media você, para chegar-se a Jesus, para chegar-se a Deus, cuidado. Amém? Só quero aqui agradecer nesse momento por esta pregação, por esta palavra. Né? Agradecer a Deus aqui por ter me usado aqui para transmitir essa mensagem. E gostaria, amados, você que está ouvindo, ou que vai ouvir depois, compartilhe, para que chegue a mais pessoas. Para que esse evangelho chegue a toda aquela
criatura. Amém? Quero abençoar vocês aí que ouviram essa mensagem. Que o Espírito Santo de Deus os guie, que os guarde. Que Deus abençoe aí você, tua casa, tua família. Amém. Deus abençoe. Um bom dia a todos. Um bom trabalho para quem vai trabalhar, né? Acorda cedo. E um bom trabalho. Deus abençoe a todos, tá? Amém. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares.